Olá, boa noite para você. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o porteiro mentiu ao relacionar o nome de Jair Bolsonaro com um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. A denúncia foi feita ontem pela Rede Globo. Hoje, um dos filhos do presidente apresentou registros das ligações feitas no condomínio da família que comprovam a mentira. Quem chega ao condomínio se apresenta. As entradas são anotadas. As planilhas entre janeiro e março de 2018 passaram por perícia, porque Élcio de Queiroz, apontado como um dos executores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, esteve no local à procura de um morador, Rony Lessa. Para o Ministério Público do Rio, foi Lessa quem atirou contra a vereadora. Os dois estão presos. Na época, Lessa vivia na Casa 65. Próximo a ele fica a Residência 58, onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. No dia 14 de março de 2018, Élcio foi ao condomínio e é autorizado a entrar. Mas o porteiro anota o número da casa do presidente na planilha. O funcionário disse à polícia que a autorização para Élcio entrar foi dada por seu Jair, após a portaria ter ligado para a casa dele. Os promotores do caso confirmam: o porteiro mentiu. Por que o porteiro lançou o número 58? Aí essa questão está no claustro psíquico do porteiro. Pode ser por vários motivos. Esses motivos serão apurados. O fato é que as ligações comprovam que Rony Lessa é quem autoriza e que Élcio vai para a casa de Rony Lessa. Sim, mentiu. Isso já está aprovado por uma prova técnica. O Ministério Público analisou as gravações feitas entre a portaria e as casas. O sistema que grava as conversas entre a portaria e a casa das pessoas não é muito comum na maioria dos condomínios. O dispositivo é um item a mais de segurança. E foi exatamente esse áudio que, segundo o Ministério Público, desmente o depoimento do porteiro, que afirmou ter ligado para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Hoje, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, mostrou o arquivo de gravações do condomínio. Na lista, TX é a forma como a portaria é identificada. Os visitantes precisam se apresentar e o porteiro entra em contato com as casas, que são numeradas, e só depois a entrada é liberada. No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação. Carlos Bolsonaro teve acesso aos arquivos porque também mora no condomínio. Os áudios comprovam que a ligação não foi feita para a casa do presidente e, portanto, não foi Jair Bolsonaro quem atendeu o telefone. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Carlos Bolsonaro teve acesso ainda às ligações feitas no mesmo dia para a casa do pai dele. Quem procura a casa de Bolsonaro é um serviço de entrega. Oi. Boa tarde, é Mercado Fast Food. Pode descer, tá? Obrigada. Nenhuma outra ligação para a casa de Bolsonaro consta no arquivo. Os áudios foram analisados. A voz é de Rony Lessa e, segundo a perícia, não há indícios de fraude. As gravações desmentem a versão apresentada ontem pela TV Globo de que Jair Bolsonaro teria autorizado a entrada de um dos suspeitos de assassinar a vereadora e o motorista dela. O Ministério Público conseguiu comprovar que Élcio de Queiroz e Rony Lessa se encontraram no condomínio no dia da morte de Marielle e Anderson. Prova técnica produzida e juntada aos autos demonstra que, no dia 14 de 3 de 2018, às 17h07, quem autoriza a entrada de Élcio no condomínio situado na Avenida Lúcio Costa, 3100, Casa 65, é Rony Lessa. Isso sim eu estou afirmando. Eles se encontram dali e dali partem para a empreitada criminosa para matar Marielle Franco e Anderson Gomes.